Boa tarde, meus queridos. Retornando à nossa aula de parasitologia, não é? Ainda em fase de, de alguns assuntos sobre microbiologia e parasitologia. O assunto será sobre protozoários. Vamos lá, né? Um resumozinho de parasitologia, né? É o estudo dos parasitas, ou seja, das doenças parasitárias, os métodos de diagnóstico, controle de doenças parasitárias. Então, na parasitologia, a gente estuda sobre o agente etiológico causador da doença, né, de algumas doenças parasitárias, métodos, ou seja, tratamento, diagnóstico, transmissão, prevenção, tudo isso a gente vai conhecer o ciclo do micro-organismo para poder termos uma efetividade no combate a esses agentes causadores de doença, né? Na maioria dos casos, o organismo, no caso nós, os hospedeiros, né, passa a constituir o meio ecológico onde vive o outro. Esse é o parasito, né? Eles precisam de um ambiente favorável para o seu desenvolvimento, ou parte do seu desenvolvimento, e sua reprodução. A reprodução tem de duas formas, né? Pode ser sexuada, onde eu preciso de dois indivíduos para produzir um terceiro, ou a reprodução assexuada, que é aquele onde vai haver uma divisão binária, né? Ou aqueles casos de um agente etiológico, ele ser hermafrodita e ele não precisar de um outro parceiro para produzir as suas crias. E segundo a OMS, doença é qualquer perturbação, deixa eu tirar aqui meu rostinho da frente da leitura, ou anormalidade observada no funcionamento orgânico do indivíduo ou no seu comportamento, quer no aspecto intelectual, quer no ponto de vista moral e social, de tal forma que lhe afete notavelmente aquele estado de bem-estar geral sugestivo de saúde. Então, segundo a OMS, ser um ser saudável não é só ausência de doença. Então, para mim considerar um indivíduo como saudável, ou vamos dizer assim, ele estar bem de saúde, não é só a ausência da doença que vai me dar essa capacidade de análise. Eu preciso saber o meio que esse indivíduo está inserido, as condições de vida que ele vive, as condições ambientais da localidade onde ele mora, da cidade, do bairro, da vizinhança. Então, assim, é um conjunto psicossocial, né? Para poder nós podermos dizer que este ser é saudável ou não. Então, não é só a doença em si que me dá o título de adoecimento, mas tudo que está ao meu entorno. A infecção, ela pode acontecer por meio da penetração, né, a multiplicação ou desenvolvimento de um agente infeccioso em determinado hospedeiro. A doença infecciosa são as consequências das lesões causadas pelo agente pela resposta do hospedeiro, manifestada por meio de sinais e sintomas, né, sintomas e sinais, por alterações fisiológicas, biológicas e histopatológicas. Então, à medida que o agente etiológico adentra o seu hospedeiro, né, adentra o seu sistema, ou seja, suas células, e delas tiram nutrientes para a sobrevivência dele, vai causar danos à nossa saúde, e alguns sinais e sintomas vão aparecendo. Pode haver danos de várias partes, né, desde a fisiológica, bioquímicas ou histopatológica, né, pode haver alterações nessas três áreas do nosso organismo. As doenças infecciosas parasitárias podem ser causadas pelos seguintes mecanismos: invasão e destruição dos tecidos, por ação mecânica, por reação inflamatória, por ação de substâncias líticas, ação de toxinas específicas elaboradas pelos germes infectantes ou parasitas, capazes de causar danos locais ou à distância nas células dos hospedeiros, indução de reação de hipersensibilidade, com resposta imune do hospedeiro, capaz de produzir lesões em suas próprias células e tecido. Então, à medida que o agente infecta nosso organismo, ele vai causar vários danos, né? Desde um dano local, que é observado desde sua penetração, se vamos supor, se for algo que você consiga ver a lesão externa, né? Pode causar desde uma lesão externa até mesmo um comprometimento de um órgão inteiro, ou de um sistema inteiro, né? Deixa eu lembrar vocês, exemplo, a doença de Chagas, o parasita, né, o protozoário, se aloja, né, no organismo humano, sendo uma de suas preferências é o músculo cardíaco, onde ele vai lesionar esse órgão e com o passar dos anos que você está infectado pelo tripanossoma, você vai ter complicações em saúde. E geralmente isso passa muito tempo para poder
ser observado e detectado a doença, né? As DIPs, que são as doenças infecciosas parasitárias, infelizmente ainda causam muitos transtornos a nível mundial. Algumas delas são bem provenientes de problemas sanitários, né? O Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa, parasitária. O vírus é um parasita, né? Obrigatoriamente intracelular. E hoje está aí causando tantos transtornos. Eu não vou falar tanto dele nessa aula, porque eu quero enfatizar somente mais a questão dos protozoários. E a aula de vírus vai ser na próxima, e a gente enfatiza mais os vírus que mais causam danos à humanidade, desde os primórdios da humanidade até hoje, né? Enfatizando mais os de agora. O termo hospedeiro definitivo é o que aloja o parasita em sua fase de maturidade ou de fase de reprodução sexuada. Professora, mas como assim? Pode existir duas fases, a intermediária e o definitivo. Vamos lá. A gente pode, em uma determinada fase, alojar esse agente biológico, no caso, somente em uma das suas fases, na fase larval ou na fase de ovos. Quando esse indivíduo habita o nosso organismo na fase adulta e de reprodução, a gente diz que esse hospedeiro, ou seja, esse ser humano ou animal, ele é um hospedeiro definitivo. E se for somente naquela época de fase larvária, né, de ovos a larvária, aí a gente diz que é o intermediário, porque definitivo é na fase final, que é fase adulta e fase de reprodução. Então, lá na frente a gente vai acompanhar algumas doenças parasitárias e nelas vocês vão ter a definição bem detalhada do que seja essas duas formas, né? Então, vai haver doenças que vai ter mais de um hospedeiro e nelas vão ter fases diferentes, né? Uma é intermediário, outra é definitivo. Eles são protozoários unicelulares, né? Eumintos multicelulares, que nem está aí a classe dos vermes, e ectoparasita, como as sarnas e os piolhos. A gente vai ver essas definições aí dos protozoários. Protozoários, eles são microscópicos, mas também podem ser macroscópicos. Então, existe um tipo de fungo, né? Aliás, um tipo de protista que não é animal, não é planta, não é fungo, nem bactéria, mas ele se comporta como se fosse um animal. Eles são micro-organismos, mas se comportam como se fosse um animal, né? Conseguem se manter em vida livre, alguns deles fora do nosso organismo e outros só conseguem dentro do nosso organismo. Tem também uns que parecem mais com planta, mas a gente tem a classe aí dos limos, que a gente nem enfatiza muito eles, né? Mas também está dentro dessa classe. Dentre os protozoários, né, nós temos as águas, os mofos, que também chamamos de limosos, né? Que pertence ao reino de seres vivos chamados protistas, o reino dos protistas. Eles não são considerados animais, nem plantas, nem fungos, nem bactérias. E muitos deles são seres microscópicos, apenas visível a aparelho, né, específico de laboratório. Alguns outros são tidos como se fosse uma vegetação, né? No caso, os mofos limosos, que são como se fossem aquelas vegetações, vamos lá, lodo, aquele lodo que dá no quintal de casa, sobre pedras, pronto, ali é um tipo de protozoário, mas ele não entra nas categorias de planta e não entra na categoria de outros seres, mas são protozoários, considerados protozoários ainda. Protozoários podem viver em água doce, em água salgada, né? Encontramos eles nesses meios. Quase todos são solitários, mas em algumas breves situações nós encontramos eles em colônia, como é o caso dos mofos limosos, né? Que é aquele famoso lodo. No geral, eles são unicelulares, que significa dizer que eles são compostos apenas de uma célula, e quando eles são compostos por várias células, essas células quase sempre são células únicas, né? Tem o mesmo tipo celular, diferente de nós seres humanos, por exemplo, que as células que compõem o músculo cardíaco é de um formato, o que compõe o intestino é de outro, o que compõe a pele é outro, entendeu? Então, somos compostos por vários tipos de célula. Nesse caso aqui, eles são compostos apenas, podem ser múltiplos, mas células, únicas células. O reino protista tem em torno de 60 mil espécies. Entre essas 60 mil, 10 mil são parasitas e poucas dezenas delas são parasitas
que afetam a nossa saúde, né, que nos causam doença. Alguns protistas, né, como os protozoários, que é a nossa base de estudo, são os protozoários, nem águas, a gente não está estudando as águas, são aqueles seres que podem causar doença, danos à saúde humana. Então, os protozoários entram nessa. Eles podem ter comportamento assemelhados a de animais, né, porque conseguem se locomover, alimentar-se de outros seres vivos. Aí vai ter diferentes, né? Vamos conhecer os flagelados, que tem um suportezinho como se fosse uma cauda para ajudar a locomoção. O risopódios, que ele tem, o corpo dele torna-se tão móvel que ele apresenta-se como se tivesse tentáculos, né? Para poder pegar suas presas, parasitar outros seres. Temos também os ciliados, que ele tem vários pelinhos sobre o corpo, como se fossem vários pelos, e esporozoários. Então, são algumas das classificações dos protozoários. As doenças parasitárias são muito comuns no mundo todo, não só a nível Brasil, e em cada quatro, no caso, em cada quatro pessoas no mundo já tiveram uma doença parasitária, né? E muitas dessas doenças são relacionadas à questão da higienização, dos locais onde essas pessoas vivem, então, questão de infraestrutura, saneamento básico, uma doença muito mais percebível, né? Nas populações com baixa vulnerabilidade social e que vivem em precariedade sanitária e extrema pobreza, né? Muito nessas áreas. Parasita é sempre, quando a gente fala de um parasita, é sempre associado a um ser que vive de outro ser, ou seja, parasita é um micro-organismo que associa-se com outro, adentra ou fica sobre o corpo desse outro parasita, desse outro ser, né, que a gente chama de hospedeiro, e tira dele nutrientes e enzimas importantes à sobrevivência desse hospedeiro. Então, ele causa danos, ele dá um déficit, causando algumas doenças, né, porque ele precisa daqueles nutrientes, daquelas substâncias do hospedeiro para poder sobreviver, se multiplicar e deixar a sua prole, né? Os endoparasitas, como nosso material, vamos também trabalhar a parte de vírus, bactérias, fungos, e exclusivamente essa aula é sobre protozoários, né? A gente vai ver alguns deles, os mais conhecidos, né? Um dos mais problemáticos, que causa doenças a nós brasileiros há tanto tempo, né? E ainda tem um pouquinho de preocupação. A gente tem aí o Trypanosoma cruzi, né? Causador da doença de Chagas. Doenças esta que quase sempre é percebida depois de vários anos de infectado, que o paciente começa a apresentar problemas decorrentes dessa infecção, né, desse parasita. Temos também as lombrigas, as cáries lombricoides, são as famosas lombrigas, né, são nematelminto responsável pela escaridíase. Então, a gente, infelizmente, temos esses tipos, né, tanto a lombriga que nem o Trypanosoma cruzi, né, acabam causando graves problemas de saúde nesses pacientes. E quase sempre essas doenças estão muito associadas à vulnerabilidade social que essas pessoas se encontram. Temos também a Taenia saginata, é responsável pela teníase, muito encontrada na carne do porco, mas também temos a outra, que é encontrada na carne de gado. Mas quase sempre a população lembra mais da doença saginata causada pela carne do suíno. Aqui é um mapinha mental, às vezes é só forma da gente sintetizar melhor, né, o conhecimento e as informações que são necessárias para a gente conhecer aquele agente etiológico, os sinais e sintomas, tratamento, prevenção, meio de transmissão, né, forma de transmissão. Então, aqui é só mais como um lembrete para como fazer os mapinhas mentais. A giardia é uma infecção do intestino delgado, causada pela Giardia lamblia, né? Isso é encontrado no mundo todo, não só aqui a nível Brasil, mas de modo geral, em todos os continentes registramos casos dessa doença parasitária, né? Muito comum e frequente em crianças, até pela questão da higiene. A criança ainda tem um déficit em manter-se com a sua higienização pessoal bem reforçada, né? E como consequência dessas infecções e os problemas decorrentes dessas infecções, como má nutrição e um retardo no desenvolvimento dela. E o agente etiológico, a toxonomia, né?
a nossa giardíase, que é causada por um protozoário, infecta muitas e muitas pessoas, principalmente nessa fase da primeira infância, pela questão dos hábitos de higiene pessoal. O método de transmissão, né? Os cistos são descartados, são expelidos com as fezes dessas pessoas infectadas, né? Contaminam o meio ambiente, o solo, a água, e na forma de processarmos e de fazermos nossa alimentação ou da nossa higienização das mãos, às vezes adquirimos a doença por meio desses maus hábitos, ou também por meio de moscas, baratas, que podem transportá-los daquelas fezes contaminadas, do meio contaminado, para uma alimentação nossa. Incubação entre 4 semanas, ela pode ser assintomática, o indivíduo não vinha sentir nada decorrente da infecção, né? Os sintomas provocam muitas dores abdominais, flatulência, náuseas e grandes episódios de diarreia aquosa, né? A pessoa fica com problemas digestivos muito graves e causando muito incômodo. O diagnóstico é feito por meio do parasitológico de fezes. Em casos muito raros, são pedido biópsia, né, do material duodenal, mas isso aqui são casos raríssimos. Quase sempre é só o parasitológico comum de fezes. Aqui é um esquemazinho sobre a ingestão, né, dos cistos adormecidos. Lembrando que as fezes, quando são eliminadas com cistos, né, pequenos ovinhos, encapsulado o protozoário, ele tem uma resistência enorme no meio ambiente, né? Então, você, ao ingerir esses cistos, né, por meio de água contaminada, de alimento, de maus hábitos com a higienização das mãos, quando ele entrar no organismo, ele vai ter capacidade de quebrar aquela proteção, né, que ele precisava ter no meio externo. Lá, na fase adulta, ele vai conseguir fazer uma reprodução, uma duplicação de si, né, a reprodução de ficção binária. Quando eles são expelidos novamente pelas fezes do doente, em fase adulta, ele morre quando chegar em contato com o meio ambiente. Porém, para que ele sobreviva no meio externo, ele vai estar enquistamento, que é uma forma de ele se encapsula dentro de uma proteção para poder sobreviver no meio externo, né? Até novamente haver um ciclo de reinfestação, seja por aquele mesmo paciente ou por outro paciente que teve contato com algum local, o alimento contaminado. As prevenções, novamente, são o quê? Bons hábitos de higiene pessoal, como lavar mãos antes de preparo de alimento, quando sair do banheiro, quando trocar a fralda de uma criança, quando brincar com animais, ter contato com areia, terra, ingerir sempre água tratada, alimentos bem cozidos, bem lavados, né? Para que a gente não possa estar levando esses cistos para o nosso organismo, né? O tratamento são feitos por meio de fármacos este receitado pelo médico, não é nós, enfermeiros, que receitamos, né? Apenas passamos os cuidados quanto ao uso, né, correto da medicação, ajudamos também nesses cuidados, ajudamos quanto aos cuidados com higiene, orientamos essas pessoas, né? E alguns bem conhecidos, tem o Flagyl, o Albentel, o Anita, o metronidazol, que são muito comuns no dia a dia, né? Quem não já ouviu um desses nomes. A tricomonias, né? A tricomonias atinge homens e mulheres, sendo que, na sua maioria, as mulheres são mais atingidas, né? É uma infecção que é transmitida através do ato sexual, causada pelo Trichomonas vaginalis, considerado um dos principais patógenos causadores de doenças do trato urogenital humano. E, com ele, associado uma série de complicações de saúde, como a própria infertilidade masculina e feminina. Então, essa doença, além de causar grandes transtornos, como prurido, secreções, mau cheiro, dor, ardência local, pode causar também infertilidade humana, né? Homens e mulheres. A tricomoníase é a infecção da vagina, do trato genital masculino, causada por tricomonas, né? Pode ser assintomático, você não pode nem suspeitar, que às vezes está com o protozoário, né, interno. Produzem uretrite, vaginite, né, que são infecções desses locais, da uretra, vagina, próstata, proveniente desse protozoário, né? Em nós mulheres, nós produzimos quando estamos infectados, né, por esse protozoário, produzimos uma grande quantidade de secreção de cores amarelada para verde, com um odor muito forte, como se fosse de peixe podre, além de provocar ardência,
um prurido, que seja uma coceira na parte genital, né? Então, tem todos esses transtornos, além às vezes, da própria timidez em procurar assistência à saúde, pela questão da vergonha em dizer que está com a doença sexualmente transmissível, né? Mas precisa, sim, procurar para fazer o tratamento adequado de ambas as partes, né? A transmissão, já tenho falado a vocês, né? Por via sexual. Incubação pode levar de 4 a 28 dias, sendo mais frequente aparecimento após o sexto dia de infecção, né? Sintomas são desde aquele irritação com prurido, né? Que é aquele comichão, aquela pulseira, que pode ser na vulva, disúria, que é a dor ao urinar, corrimento vaginal de amarelo para esverdeado, com cheiro muito forte, né? Inchaço, pequenas feridas, então tudo isso, o próprio colo, a parte interna, né? Lá dentro da vagina, antes de chegar no útero, o próprio colo pode estar cheio de manchinhas vermelhas, como se fossem pequenas picadinhas de muriçoca, né? As petecas, e também pelo colo, né? E principalmente o cheiro forte. Então, as meninas que têm esse problema, tá? Com secreção muito exagerada, com aspecto de amarelo para verde, um cheiro muito forte de peixe podre, com formação de espumas na secreção, fiquem muito esperta para isso, porque pode ser a tricomoníase já agindo, né? Diagnóstico, ele pode ser feito por avaliação dos sintomas, né, de forma de análise da secreção vaginal. Muitas de nós, enfermeiras, ao fazer o citopatológico, estavam escolhendo material, né, vaginal da mulher para mandar para análise durante o preventivo. Nós detectamos, e às vezes já temos uma condição, só na observação do material da secreção, em analisar e sugerir que ela vá para o médico para